Olá, pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Está começando mais um Conexão Mais Lives aqui pela Rede Mais Record TV. E hoje o assunto é economia. Nós vamos falar sobre o mercado financeiro, sobre o mercado das moedas digitais. Você vai saber tudo sobre isso, vai ter orientações, dicas. E o entrevistado de hoje, peraí que eu vou dividir tela com ele para fazer a apresentação, é o James Franciscos. O James é CEO de uma corretora de criptoativos e está no mercado financeiro há mais de 20 anos, então ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre isso. Uma boa tarde para você, James. Obrigada pela sua participação. Olá, Helena. Eu que agradeço a participação. Boa tarde. Obrigado pelo convite aqui. É uma oportunidade muito interessante, oportunidades como essa, para educar sobre esse segmento do mercado financeiro que está surgindo agora. E essa educação, hoje, eu acredito que é uma linha essencial para bem se estabelecer, não é? E proteger todos os usuários dessa nova tecnologia, dessa nova possibilidade. Bom, James, para começar, acho que é importante você explicar o que é uma criptomoeda. Criptomoeda, vamos lá. De uma forma até procurando simplificar, uma criptomoeda ela já surgiu por conta de uma tecnologia nova, né? Nova aí tem 10 anos já essa tecnologia, mas agora ela está se estabelecendo, que é o blockchain. Blockchain ela é a base de todas as criptomoedas, né? E a blockchain, na verdade, é uma tecnologia que ela permite que hajam transações, contratos, certificados que sejam inalteráveis. É uma forma de tecnologia que permite esse tipo de transação e certificação que independe de terceiros, não é? Ou seja, não tem como alguém entrar no modelo ali e adulterar alguma coisa. Então, por conta disso, ela resolve muitos problemas, tanto burocráticos, quanto custos operacionais, porque vai tirando intermediários no meio do caminho, porque eles são desnecessários, porque a tecnologia sozinha, ela já contempla tudo o que precisa ser feito numa transação, né? E com isso, cria-se a possibilidade de se transformar, de usar essa tecnologia para criar uma moeda. Porque uma moeda, em última instância, poderia-se até dizer que ela é similar a um contrato, né? Uma determinada moeda, ela tem um valor estabelecido nela. E isso, a partir do momento que você estabelece uma tecnologia que consegue certificar isso, que consegue manter todas as funcionalidades daquela moeda sem interferência humana, daí surge essa oportunidade de moedas nascerem com essa funcionalidade. Entendeu? Então, criptomoedas nada mais são do que códigos que são inalteráveis, que é impossível adulterar, que é impossível manipular, né, por qualquer um, e isso traz confiabilidade para o sistema. Assim, surgem as moedas digitais, né? Moedas digitais, elas vão sempre representar algum valor específico, ou em alguns casos, a gente pode até abordar aqui que existem vários tipos de criptomoeda, né? Em alguns casos, elas começam a representar produtos, serviços, títulos reais que elas representam, né? Então, basicamente, a base é isso. Uma moeda, ela permite estabelecer um contrato entre duas partes, tá? Ou uma certificação. Aquilo é um certificado único e, a partir do momento que você detém aquilo, ele te confere a propriedade de algo. Então, já que você falou que existem vários tipos, quais seriam, então, esses tipos de moedas? Muito bem. Primeiro conceito aqui interessante de diferenciar é o seguinte: quando a gente fala criptomoeda, ele pode ser um termo mais abrangente, mas também ele tem uma definição específica, né?
Uma criptomoeda, ela em si ela tem função de uma moeda mesmo em uma determinada blockchain, porque existem várias redes da blockchain. Tá? Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin é uma rede da blockchain que tem a moeda do Bitcoin. Existem outros exemplos. Existem a rede da blockchain do Ethereum, né, que tem a moeda do Ethereum. Só que nessa rede é possível listar vários tipos de moedas. E aí ganha uma outra denominação, é um token. Tá? Ela tem a mesma funcionalidade de uma moeda, só que ela está rodando dentro de uma rede de uma blockchain específica. Estou usando aqui termos mais técnicos, mas só para deixar clara essa distinção. Agora, destas moedas todas que existem, os tipos, eles são muitos. Como eu falei, existem as criptomoedas tradicionais, que ela é um título digital que representa um valor, por exemplo, o Bitcoin, que é uma moeda digital pura. Né? Existem os asset tokens, que a gente chama. Os asset tokens são tokens que representam algum ativo real. E hoje a legislação ela já permite fazer isso. Quer dizer, uma moeda ela representa um ativo. Um exemplo disso são as stablecoins. É um tipo de moeda. O que é uma stablecoin? Cada moeda representa uma medida de um ativo específico. Uma muito famosa, por exemplo, tem várias moedas lastreadas em dólar. Né? Então, cada moedinha representa $1. Para cada moeda tem $1 depositado em algum lugar, em algum banco ali. Hoje já existem moedas, por exemplo, do Brasil, inclusive. Né? Existem moedas lastreadas em commodities, em café, é o caso aqui. Eu já vi entrevista aqui de vocês sobre o mercado de café. Né? Ela está entre as principais, o Coffee Coin, por exemplo, ela está entre as principais? Do Brasil, ela é uma das primeiras a ser lançadas. No mundo, ela é a primeira moeda de café. Então, nesse segmento de stablecoins, de commodities, ela é uma das mais hoje estabelecidas. Né? É claro que está no começo, tem aí meses que foi lançado, só que é uma moeda emitida por uma empresa do segmento, não é uma grande empresa, bem estabelecida também. Então, é sim uma moeda referência hoje no mercado. E aí, olha a possibilidade que gera, né? Quer dizer, se uma moeda, ela representa, no caso ali, 1 quilo de café, né? Essa moeda, ela ganha N funcionalidades, não só no segmento de café, ali, na própria cadeia do café, né? Mas ela começa a ganhar um aspecto de investimento para qualquer um que queira participar do negócio de café, de uma forma indireta. Mas tipos de moeda, por exemplo, essas stablecoins é um tipo, né, lastreado em algum ativo tangível ali, fungível no caso, mas existem hoje qualquer ativo, ele pode ser tokenizado, que a gente chama. Títulos de governo, títulos, por exemplo, dívidas públicas, precatórios, hoje são muito tokenizados. É uma forma muito interessante de você participar do mercado ali de títulos públicos. E assim, qualquer pessoa que tiver interesse pode investir ou não? Existe um público específico para isso? Qualquer pessoa, na verdade, Helena, uma das vantagens e uma das possibilidades que essa tecnologia trouxe é a inclusão digital. Quer dizer, ela é uma forma tão fácil e tão dinâmica de se negociar algo que simplesmente qualquer pessoa com R$10, não tem volume mínimo, basta ela, claro, conhecer a tecnologia, saber utilizar, ela tem acesso na internet a comprar qualquer moeda e transacionar, e utilizar e investir nessas moedas. Então, já nasce aí. A tecnologia já surgiu com essa função de dar inclusão. Né? No exemplo que nós demos aqui, nós estamos trazendo lá, por exemplo, tem um ativo qualquer
uma commodity que é negociada internacionalmente, mas que para você conseguir operar aquilo, para você conseguir investir naquilo, você precisa de uma dificuldade imensa, um capital grande para conseguir participar daquele mercado, as moedas tokenizaram e trouxeram a possibilidade de qualquer pessoa física com pouco dinheiro conseguir investir. Aí, ok, eu tenho esse interesse. Aí, como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo se eu tive esse interesse de investir? Vamos lá. Primeiro passo é você conseguir se cadastrar nas empresas que transacionam, não é, essas moedas. As principais são bolsas de criptomoeda. Então, quando você se cadastra numa bolsa de criptomoeda, é exatamente igual um cadastro de um banco digital, que você coloca seus dados, você envia lá foto dos seus documentos. Isso é preciso porque a Receita Federal e o Banco Central controlam isso. Isso é para prevenir lavagem de dinheiro, prevenir, controlar, né, toda a segurança do capital. Uma vez feito esse cadastro, você tem uma conta, assim como num banco, que é uma conta sua dentro da corretora. Você faz um Pix, uma transferência para essa conta, então você tem o dinheiro lá nessa conta. Ali tem todas as moedas que você pode comprar exatamente igual numa bolsa de valores, por exemplo, numa corretora. Tem uma diferença aqui que vale a pena também as pessoas entenderem, tá? Quando você trata de uma criptomoeda, na verdade, quem está guardando essa moeda pode ser você. Existem duas formas de você guardar a moeda. Uma é você deixar ela numa bolsa, que é uma empresa ali que ela fica guardando para você essa moeda. Assim como acontece na Bolsa de Valores, né? Outra forma é, você pode sacar a moeda dessa bolsa e trazer para uma carteira sua. Você tem aplicativos no celular em que você pode baixar e deixar nessa sua carteira em que você está guardando aquilo. Tem vantagens e desvantagens, né? É claro que se você deixou essa moeda em uma bolsa, tem a segurança da bolsa que você tá considerando, né? A tua moeda está lá. A partir do momento que você traz isso para uma carteira pessoal sua, você tem que cuidar dessa moeda. É mais seguro, mas existe uma chave que, se você perder essa chave, é uma senha, como se fosse uma senha, se você perder, você nunca mais acessa essas moedas. Então, onde guardar a moeda é uma coisa importante de se estudar quando a pessoa quer investir em criptomoedas, tá? Nossa, bom, eu achei assim, deu vontade de investir. Bem interessante. Confesso que eu nunca me arrisquei. Bom, James, a gente vai fazer um intervalo. Pessoal, daqui a pouquinho o James vai falar sobre os riscos desse mercado, vai dar orientações para você também não cair em fria, né? Porque tem os riscos também. Então, não saia daí, eu volto já já. Muito bem, pessoal, Conexão Mais Lives de volta. Hoje eu estou aqui com o James Franciscos. Ele está tirando todas as nossas dúvidas sobre o mercado das criptomoedas. E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Ele vai informar para a gente quais são os riscos desse mercado. James, vou te colocar de volta aqui. Olá, de novo. James, continua falando para a gente aí, só que agora dos riscos de se investir nesse mercado. Isso é um tema muito importante, Helena. Riscos, primeiro e principal risco é desconhecimento, falta de educação, que a gente começou a falar, né? É muito importante o investidor ele se educar sobre o tema. Por quê? Como nós falamos que existem muitas moedas, diferentes tipos de moedas, cada uma vai ter um perfil de risco. Quando em mercado financeiro, nós estudamos o risco de cada ativo
de uma forma bem específica. Quer dizer, existem tipos diferentes de risco. Tá? Existe risco operacional, risco de crédito, risco de liquidez, e aí cada moeda ela vai ter um tipo de risco. Tá? Primeira coisa que assim, é um risco muito grande que as pessoas têm que entender é algo que se chama tanto risco de crédito quanto operacional quando se investe em criptomoeda. Surgem por aí muitas pessoas oferecendo investimento em criptomoeda em que ele fala assim, puxa, nós investimos em Bitcoin, ganha aqui X% por mês e deixa o dinheiro com a gente que a gente opera e ele vai devolvendo isso. Olha, a maioria desses casos são pirâmides e isso é um crime, isso é algo que, assim, felizmente o Brasil ele derruba muitas pirâmides, né? Então, isso é algo que tem que tomar cuidado. Primeiro, você quer investir em criptomoeda? Estude e invista você direto. Colocar na mão de alguém para investir é ainda muito perigoso. Então, esse é um cuidado a observar. Além disso, você tem o risco de mercado de cada moeda. E aí, cada moeda é diferente. A exemplo nosso aqui, você vai investir numa moeda, por exemplo, lastreada no café. O risco da empresa emissora, que você tem que olhar, quem está emitindo a moeda? É uma empresa idônea? O emissor? Ótimo, não tem esse risco, ou ele é baixo. Mas tem o risco de mercado. A moeda de café, por exemplo, ela vai acompanhar a cotação do café no mundo, né? E essa cotação varia, assim como uma bolsa de valores. Então, a pessoa tem que entender o mercado, entender se não está comprando barato ou caro naquele momento, porque isso vai impactar no resultado ali, na rentabilidade. Agora a gente então fala, quais são as vantagens desse mercado? Vantagens. Vantagens também depende muito de cada moeda, porque a tecnologia em si, a forma de investir ou de transacionar algo através de uma criptomoeda, através da blockchain, ela tem inúmeras vantagens em relação ao modelo tradicional, tá? De custo, de rapidez, 24 horas por dia, olha, segurança não tem, de novo, não tem como adulterar nada no meio do caminho, é uma transação absolutamente segura. Só que vantagens vai depender muito de nicho. Normalmente, investimentos relacionados à criptomoeda, hoje eles são os mais rentáveis. Os mais rentáveis. Essa é uma grande vantagem de olhar para isso. Quer dizer, comparar o investimento em ativos que estão já tokenizados, eles rentabilizam muito mais do que o tradicional. No ano passado, Bitcoin e outras criptomoedas bateram de longe todos os índices financeiros, né? Porque é um mercado ainda que tem muito que crescer e, por conta disso, vai aumentar a demanda e aí a rentabilidade, por um bom tempo, ainda vai ser muito melhor. Existe um perfil assim, de repente, um perfil de pessoa, de investidor que você olha e fala, olha, não seria bom você aplicar nesse tipo de setor? Sinceramente, não. Assim, o ponto não é investir ou não investir, o ponto é o quanto investir. Um conceito importante em investimentos em geral é a diversificação. É você colocar uma porcentagem do teu capital como um todo que seja segura para aquele mercado. Então, por exemplo, isso é para todo investidor. Hoje, criptomoedas boas, né, claro, elas vieram para ficar. É importante todo mundo ter isso já no seu portfólio, na sua carteira de investimento. Só que numa porcentagem pequena, né? Porque ainda tem muita volatilidade, que a gente chama, ele varia, de modo geral, varia muito. E aí, se você coloca muito do seu capital em uma criptomoeda, você está exposto aí a uma variação grande do seu patrimônio. Então, montar uma carteira, Helena, com um pouquinho é recomendável para todos hoje, com certeza.
eu preciso entender de mercado financeiro? O que eu preciso saber para eu poder investir? Precisa, claro, ter noções financeiras de investimento, assim como qualquer outro investimento, precisa, né? Porque a partir daí é você que está administrando onde você coloca o seu dinheiro. Então, essa noção é importante. Isso também vale para qualquer investimento em bolsa de valores ou qualquer outro tipo de título de investimento. Agora, é importante, por exemplo, conhecer o mercado daquela moeda que você está investindo. Tá? Entender um pouquinho mais para que aquela moeda, a que ela se propõe. Se é uma commodity, você precisa entender de agro, se é um commodity de agro. Se é uma criptomoeda que está lastreada em imóveis, por exemplo, você precisa ter uma noção do mercado de imóveis, e assim vai. Né? Agora, moedas em geral, é importante, Helena, a pessoa que está começando a investir, buscar ter certeza da idoneidade, tanto do emissor da moeda, quanto de quem está distribuindo a moeda, da bolsa que ele está comprando essa moeda. Tá? Isso é o mais importante. Você comprar moedas em bolsas estrangeiras, por exemplo, você não vai ter a mesma proteção da justiça aqui no Brasil, né, em qualquer circunstância, por exemplo. E na sua opinião, assim, o que você acha sobre o futuro dessas criptomoedas? Assim, você acha que veio para ficar? Você acha que vai passar? É moda? O que você acha sobre isso? Helena, não tem volta. Não tem volta. Falar de futuro de criptomoeda é uma coisa até um pouco arriscada, porque ele muda com uma velocidade tão grande, porque novas tecnologias, novos usos, eles estão chegando numa velocidade tremenda. Então, não arriscaria prever qual nicho que vai acabar se destacando melhor, mas que é uma tecnologia que veio para ficar, que é uma forma de investimento que não tem mais volta, você pode ter certeza. Eu até vislumbro que em poucos anos esse é o padrão adotado que eu creio que o mercado financeiro inteiro deve migrar, e a forma de transação comercial, forma de pagamento, forma de investimento, forma de você deter títulos e propriedade de algo, tudo isso tende a migrar para essa tecnologia da blockchain, de uma forma irreversível. Então, mesmo o Bitcoin, viu? Bitcoin ele tem toda essa volatilidade, porque está nascendo ainda, está numa fase ainda de introdução nos mercados. Mas eu acredito que isso absolutamente é o futuro. Tá? Então, recomendo mesmo, por isso que eu recomendo, inclusive, todos começarem a conhecer, entender o mercado e gradualmente, aos pouquinhos, né, começar a se posicionar nesse mercado. Nós vamos, só de referência disso ainda, nós já estamos no momento em que o sistema financeiro mundial já está reconhecendo esses ativos, bancos centrais de todos os países estão preparando emissões de ativos tokenizados, né? E já estão vendo essa migração. Né? Então, precisa. Tem países aceitando já o Bitcoin, no caso, como moeda padrão. Então, isso nós vislumbramos aí nos próximos anos. O retorno disso, que a pessoa que vai investir, ela pensa, como é que é o retorno disso? É imediato, é a longo prazo, médio prazo? Como é que é? Tem vários tipos. Como eu falei, existem moedas que têm característica de renda fixa. Você tem um retorno garantido conforme, por exemplo, os precatórios, que eu falei aqui, títulos públicos. Você tem um retorno garantido ao longo do tempo e certo, né? E com data definida, por exemplo. Existem moedas que absolutamente variáveis. Então, depende muito da moeda. Tá? E por aí, o investidor ele consegue também se posicionar naquilo que é mais confortável para ele.
Eu cheguei, inclusive, Helena, a desenvolver uma carteira recomendada, por exemplo, em que você monta uma carteira balanceando isso. Então, você coloca X% em moedas que são desse tipo de renda fixa e uma porcentagem do montante que você vai investir em moedas que são variáveis. Isso é uma forma importante do investidor se proteger e balancear ali o seu rendimento. Tá? O investidor tem que olhar com esses olhos, uma carteira de investimento. Bom, James, nosso papo chegou ao fim. Eu queria te agradecer pela participação, foi muito legal. Eu tenho certeza que tirou dúvida de muita gente, e muita gente agora vai criar coragem para poder investir com mais segurança. Obrigadão mesmo pela sua participação, viu? Helena, eu que agradeço, espero mesmo que todos tenham coragem. Não precisa de tanta coragem assim, porque dá para ir conhecendo aos pouquinhos, com pouquinho de dinheiro. Então, que bom, e obrigado por essa oportunidade de educar sempre quem está acompanhando o seu programa. Então, pessoal, obrigada, pessoal. Conexão Mais Lives fica por aqui. No próximo sábado tem mais informação para você. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.